Oi todo mundo, eu só queria fazer uma pequena introdução antes de começar com o nosso episódio. Esse episódio é exclusivo para casais que já começaram a sua vida sexual, que já começaram a sua vida familiar. Então, espero que vocês, se está escutando ou está vendo, por favor, saiba isso. Esse episódio é exclusivo e é focado para esse tipo de público. E se vocês veem esse vídeo, que seja pela sua própria responsabilidade, tá bom? Então, vamos lá. Está começando mais um episódio do podcast Uma Vida Sem Sombras. Esta é mais uma das iniciativas do Rainun, que nos convida a viver uma vida sem arrependimentos. Por aqui compartilhamos reflexões e testemunhos sobre sexualidade, pureza, relacionamentos e espiritualidade centrada nos ensinamentos dos pais celestiais e verdadeiros pais. Tudo isso com o objetivo de vivermos uma vida como o sol de meio-dia, sem sombras. Oi a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão ouvindo ou me vendo agora. Bem-vindos a um episódio mais do podcast de Rainun em português, Uma Vida Sem Sombras. Hoje é Stephanie. Oi todo mundo. Hoje eu estou aqui sozinha, estou fazendo meu primeiro solo no podcast de português, né? Saindo da zona do conforto um pouquinho. Mas hoje eu queria falar de um tema que eu acho que é muito confuso. Eu acho que é um tema muito confuso, mas eu acho que quando nós conseguimos entender esse tema, fica muito mais fácil e ajuda muito na liberação do tema, sabe? Porque eu acho que a sexualidade em si é um tema muito confuso, né? É um tema muito difícil de falar, mas eu acho que mientras mais falamos e conseguimos falar de coisas difíceis, fica um pouquinho mais leve, né? E fica um pouquinho mais fácil para nós falar depois com os nossos filhos, os nossos futuros sobrinhos, né? Os jovens que agora estão não tão jovens, né? Então, bom, o tema que eu quero falar o dia de hoje é sobre planificação familiar, tá? Então, o que é isso? Bom, como o nome indica, né? O planejamento, né? Fazer um plano para construir a sua família, basicamente, né? Então, como nós construímos uma família? Com filhos. Como nós temos filhos? Com sexo, né? Então, essa é a forma, né? 1 mais 1 é 2, né? A forma mais simples de falar. E, bom, antes de falar a parte mais externa, a parte mais técnica do assunto, eu queria começar falando sobre a bênção, né? E a sexualidade na bênção. Como todos nós sabemos, Deus e os pais celestiais, eles esperaram 6.000 anos, né? Quem sabe, talvez mais anos para esse momento, né? Esse momento em que os seus filhos e suas filhas, né, se unem na bênção, né? E eles construem uma família de Deus, né? Nós realmente somos filhos de Deus, né? Então, começar entendendo isso, que os verdadeiros pais, o maior presente que eles deram para nós é a linhagem, né? E a linhagem não é uma coisa que você dá, né? Tipo um presente que você pode dar, que você pode tocar, né? Foi todo um processo, né? Que eu agora como filha de segunda geração, eu tenho isso na minha sangue realmente, né? E eu posso passar isso para meus filhos. Então, é muito importante entender isso na planificação familiar. Por quê? Porque vocês, quando vocês pesquisam um pouquinho as palavras do verdadeiro pai, ele fala muito sobre ter filhos, né? E por isso que muitos dos nossos tios, tias, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem, tiveram muitos filhos. E isso é muito bom, tá? Eu acho que nós vivemos em um mundo em que agora é muito atacado, sabe? O ter filhos, né? Eu tenho muitos amigos, eles nem pensam nem um segundo em ter filhos, né?
porque a cultura, né, está atacando muito as famílias, né, como nós já sabemos. Então eu quero começar com isso, tá? Ter filhos com a linhagem de Deus, ter filhos com a nossa comunidade, com a nossa tradição, é muito lindo. É algo que Deus esperou por muito tempo, né? Então, todos nós, como comunidade, nós encorajamos os casais, né, para ter filhos especialmente de segunda, terça geração, né, para continuar a linhagem, continuar o sono de Deus, né? Então, é um momento muito bonito, é algo muito, muito bom, tá bom? Mas é muito entendível que muitos casais queiram planejar isso, né? Queiram fazer isso de uma forma mais planejada, um pouquinho mais responsável, né? Por diferentes circunstâncias, por diferentes motivos, né? Todos os casais têm diferentes situações, então é isso o que nós queremos falar agora, né? Um pouquinho sobre como planejar um pouquinho isso. Né? Mas eu quero partir com isso, né? Com a parte interna, que vocês terem filhos é a coisa mais maravilhosa que você pode ter, né? Que você pode ter essa experiência, né? E além da linhagem, também quando vocês têm filhos, você completa, né, os 4 tipos de amor, né? A escola do amor que nós falamos tanto é aí com os filhos, né? E depois com os netos, né? Quando os seus filhos recebam a bênção, né? Então, ter filhos realmente abre as portas para todos nós ter experiências maravilhosas com Deus, tá bom? Então, eu acho que isso era com que eu queria começar, né? Que o verdadeiro pai, que nós temos que ter muitos filhos, mientras mais filhos melhor, né? Mas é muito entendível que nós queramos fazer isso com um plano, tá bom? Então, também, antes de entrar na parte um pouquinho mais técnica, que eu não vou falar muito por quê? Porque eu não sou doutora, tá? Eu não sou ginecóloga, eu não sou uróloga, tá bom? Eu só vou falar um pouquinho da nossa experiência, das conversas que nós temos com muitos casais, com muitas pessoas por muito tempo no Rainum, tá bom? Então, quando vocês querem planejar, né, é muito entendível, vocês querem pausar, né, o ter filhos por algum tempo, né, seja porque talvez vocês estão estudando, ou vocês estão longe, por exemplo, um de outro, ou vocês estão focados em uma missão, né, tipo, é entendível, tá bom? Mas, quando vocês decidem pausar, ter filhos, existem vários métodos, né? Mas todos esses métodos que eu vou falar, vocês têm que entender uma coisa, e essa coisa é muito importante, tá bom? Assim como tudo na vida, vocês não podem planejar tudo ao 100%, tá? Sempre vai ter uma porcentagem que pertence a Deus. Tá? Muitas coisas na nossa vida nunca acontecem como nós queremos, mas como Deus quer que aconteça, tá bom? Então, com os filhos, é muito importante vocês, como casal, ter isso em mente, tá bom? Vocês podem planejar, e isso é muito bom, mas tem uma porcentagem que vocês nem sabem quanto é a porcentagem, mas tem uma porcentagem que Deus trabalha, né? Talvez vocês planejam não ter filhos por 3 anos, tá? Mas Deus quis que talvez no 2º ano vocês tenham um filho, né? Aí vocês têm que também ter esse tipo de conversas, né? O que aconteceria se nós temos filhos agora, né? Esse tipo de conversas é muito bom para vocês considerar, né? Porque, por exemplo, eu acho que um exemplo disso é o processo de matching, né? No processo de matching, as coisas não acontecem como você queria, né? Meio que muitas vezes, às vezes, são como surpresas, né? Mas agora você está aí com seu cônjuge e você está feliz, né? Mas com os filhos pode acontecer alguma coisa assim. Então é muito bom vocês se prepararem dessa forma. Sim, no momento que você recebe a bênção e você começa a vida familiar, a vida sexual, vocês têm que ter essas conversações, né? O que aconteceria se nós tivéssemos filhos agora? Então,
é muito bom vocês terem essa conversação, né? E vocês confiar muito em Deus, tá bom? Assim como vocês confiaram em Deus na sua vida de fé, no seu processo de matching, vocês têm que confiar também muito em Deus, sim? Porque Deus, Ele sabe muito o tempo certo, sabe? Nós às vezes pensamos que sabemos o tempo certo, mas às vezes não, né? E quando tem a questão de filhos, é bem único para cada pessoa, né? Tem pessoas que nem planejaram nada e tiveram um filho, tem pessoas que estão planejando ter filhos muito tempo e eles não conseguem ter filhos, né? Então, é uma coisa muito individual. Não dá para nós comparar, mas é uma conversa que vocês têm que ter muito com seu cônjuge, tá bom? Então, é isso. Nos métodos, que talvez vocês já saibam, o que eu vou focar-me um pouquinho, vocês têm que entender isso, né? Que tem uma porcentagem que é de Deus. E vocês têm que confiar em Deus e também ter essa comunicação muito forte com seu cônjuge e com Deus, né? E, como nós sempre falamos, tenham os planos, né? O que acontece se sim, o que acontece se não, né? Por que sim, por que não, né? Eu acho que é muito importante, porque como nós falamos, né? Os filhos é uma questão muito, muito linda, né? E ter essas conversações ajudam a você que seja uma realidade, tá bom? Então, bom, nos métodos para evitar, né, ter filhos por um momento determinado, eu vou falar de três tipos de métodos, tá bom? Os primeiros dois eu não vou me focar, porque como eu falei, eu não sou doutora, tá bom? E também porque eu acho que é de conhecimento um pouco mais geral, tá bom? Então, o primeiro tipo de método são os hormonais, tá bom? Eu não vou entrar muito nesse tipo de método porque eu não sou doutora, eu não sou ginecóloga. Então, esse tipo de método que eles fazem é mexer com os hormônios das mulheres. Geralmente, esse tipo de métodos é com as mulheres, né? Então, mexendo com os hormônios das mulheres, eles fazem com que o ciclo menstrual seja interrompido e com isso, né, não tem a chance de engravidar, né? Então, é assim basicamente como funciona. Esse é um tipo de método. E o outro método é os métodos físicos, os métodos mais de barreira, né? Então, esses métodos, o que fazem é impedir a entrada dos espermatozoides dentro do corpo da mulher, né? O mais comum é a camisinha, né, o preservativo. E é isso, né? Não tem muita ciência. Literalmente uma coisa física, né, que impede a entrada dos espermatozoides no corpo da mulher, seja o preservativo masculino ou feminino, e aí não tem a chance de gravidez, tá? Então, nesses dois primeiros métodos que eu falei, esses dois métodos tem duas coisas, tá bom? O primeiro é que a nossa cultura, a nossa sociedade, talvez especialmente mulheres, quando vocês vão nos doutores, eles recomendam muitos eles. Por quê? Porque na nossa cultura, na nossa sociedade hipersexualidade e promíscua, os doutores, o que eles mais querem é que não tenha enfermidades de transmissão sexual, eles não querem embaraços em adolescentes, eles não querem embaraços com enfermidades, todo esse tipo de problemas que tem a nossa cultura e a nossa sociedade. É por isso que na nossa sociedade tem muita pressão para nós usar esse tipo de anticonceptivos. Por quê? Porque são muito mais fáceis e porque tem já na cultura esse bloqueio, sabe? Essa proibição de ter filhos. Porque na cultura, na sociedade, acham que isso é uma coisa ruim, né? Então, inclusive, né, nós quando estamos crescendo na escola, né, nas universidades, eles falam muito sobre isso. Tem muita pressão para nós usar contraceptivos e não ter filhos, né? Porque se você tem filho, você vai acabar com sua vida, né? Essa é um pouquinho a forma de como eles veem
o mundo, né? E os contraceptivos. Então tem isso, né? Tem uma parte cultural, tem uma parte que não é de Deus, sabe? Nesses contraceptivos, porque o propósito que eles têm é muito diferente do propósito original, tá bom? A segunda coisa, e que o verdadeiro pai fala, é que quando nós usamos qualquer tipo de contraceptivos, nós estamos como parando o acto sexual, né? Porque qualquer dos dois, seja hormonal ou seja de barreira, o que eles é impedir o acto ser natural, né? Porque qualquer dos dois não é uma coisa natural, não é uma coisa que você faria, sabe, naturalmente, né? Então, tem um certo também aspecto mais interno nessa questão também, sabe? De que você não está completando o que você foi feito para fazer, sabe? Então, para você, tipo, você não está cumprindo o propósito dos órgãos sexuais, sabe? Então, tem também essa parte um pouquinho mais interna do assunto dos contraceptivos, né? É por isso que esse tema, esse tópico é muito controversial, né? Porque tem essa questão que vai um pouquinho em contra do propósito, né? Então, nós temos o terceiro método e eu vou focar mais nele. Esse método é um método que o verdadeiro pai fala no livro do Dr. Matsuda, que eu vou deixar no link se vocês querem ler. É um livro muito bom, dá muitas informações sobre muitos temas e eles falam sobre a contracepção, tá bom? Então, esse método tem vários nomes, né? Falam de método natural, também tem o término mais científico, é o método sintotérmico, né? E esse método é um método que o verdadeiro pai falou há muitos anos atrás, né? Agora tem mais pesquisa, tem mais dados, mais doutores que falam sobre esse tema e é muito bom, né? Porque é realmente um método que é um pouco mais natural, sabe? E ele não interfere com o corpo da mulher, especialmente, e também com o corpo do homem, tá? Então, como esse método funciona? Basicamente, esse método, o que você tem que fazer é olhar o corpo da mulher. Além da parte científica do método, né, que é muito bom, eu acho que também é um método muito lindo, porque eu acho que esse método chama muito para você como mulher se conhecer mais e também o esposo, né, o homem, conhecer melhor o corpo da mulher, tá? Então, como todos vocês sabem, a mulher funciona em um ciclo, né? Então, esse ciclo é muito importante vocês conhecerem como mulher e como homem. Então, eu vou falar sobre o ciclo menstrual bem rapidinho. Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, vocês podem falar conosco, eu posso fazer, mas eu vou falar um pouquinho mais na parte geral, tá bom? Então, o período menstrual tem 4 fases, né? Então, nós temos a fase menstrual. A fase menstrual é o sangrado, né? O óvulo não foi fecundado, então ele se desprende junto com o endométrio e ele sai em forma de sangue, né? Nessa fase, depende da mulher, pode ser 4, 5, 7 dias, né? A mulher tem uma energia muito baixa fisicamente, né? Emocionalmente também é um pouquinho mais baixo, né? E um momento em que as mulheres geralmente gostam mais de ficar mais sozinhas um pouco, né? E é muito bom para os esposos, né? Ficar junto com elas, mimar um pouquinho elas, né? Ser mais suaves com elas, né? Porque o corpo realmente está nesse processo, né? Vai soar um pouco forte, mas um pouquinho de destruição, né? O corpo está literalmente destruindo essa parte do corpo e sangrando, né?
Então, é um pouquinho a fase menstrual, né? Muitas pessoas o comparam com o inverno, né? Um pouquinho essa baio que dá a fase menstrual. Depois nós temos a fase folicular. Essa fase folicular, né? Depois de que todo o útero está limpo, né? A fase folicular empieza a preparar a ovulação, prepara um novo óvulo. Então, nesse momento, a energia da mulher começa a querer subir, né? As emoções também começam a querer subir, e também é um momento que a mulher fica um pouquinho mais, empieza a começar a ter um pouco mais de criatividade, né? E como parceiros também um pouquinho mais de diversão, né? Ela quer sair mais, fazer coisas mais juntos, né? Diferente da menstruação, que eu não só quero ficar na casa, né? E esse comparado com a primavera, né? Depois nós temos a fase de ovulação, é aqui quando o óvulo se desprende do folículo, né? Por isso folicular, né? Ovulação. E nessa fase a energia está no máximo, né? É quando a mulher pode fazer bastante exercício, pode fazer todos os projetos, pode fazer ela se sente bem, se sente no clima, né? Se sente no topo da montanha, né? E é nessa fase onde ela vai querer ter mais atividade sexual, né? Eu acho que os homens já sentem isso nas mulheres, né? Porque justamente como o óvulo sai, o corpo, né, da mulher quer que seja fecundado, né? Então, essa é a fase de ovulação. Ela é muito curtinha, né? O óvulo só pode ser fertilizado entre 12 e 24 horas, né? Então, literalmente, só tem um dia em que o óvulo pode ser fertilizado, tá bom? Essa informação é muito importante para que eu vou explicar. E depois temos a fase luteal, né? E a fase de ovulação é comparado com o verão, né? De fiesta, de férias, né? Depois temos a fase luteal. A fase luteal é a preparação para a menstruação, né? Em caso que não tenha a fecundação, né? Então a energia começa a baixar um pouquinho, começa a ficar um pouquinho mais cansada, e as emoções também começam a ficar um pouquinho mais baixas, né? E é um momento muito de introspecção, né? Que a mulher fica um pouco mais pensativa, fica um pouco mais reflexiva, enquanto esse tipo de coisas, né? Então, é muito também um momento para ficar mais junto do casal, né? Eu acho que as outras fases eram muito mais de diversão, né? Mas é um pouquinho mais de ter mais conversações, de orar mais, fazer mais condições, tipo assim, né? Então, essa é a fase menstrual. Eu espero que todos vocês saibam como é a fase menstrual. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, nós podemos fazer. Só comentem para nós fazer uma coisa muito mais exata. Porque o ciclo menstrual, ele está muito relacionado com a nossa vida sexual, a nossa vida emocional, a nossa vida física de exercício, a nossa vida diária, sabe? Então é muito bom para vocês mulheres e especialmente para vocês esposos conhecer o ciclo menstrual, tá bom? Então, para nós entender o método sintotérmico, o que faz o método sintotérmico? O método sintotérmico, ele mede a temperatura da mulher durante todos os dias. Por quê? Porque, como eu falei, né, a ovulação, o óvulo, só pode ser fertilizado um dia, né, de 12 a 24 horas, tá? E o espermatozoide, dependendo do espermatozoide, se for um espermatozoide normal e saudável, ele pode viver dentro do corpo da mulher por 5 dias, né? Então, se vocês pensam em um mês, né, a janela para ter uma fertilização é muito pequena, porque o óvulo só pode ficar vivo, falemos, um dia e os espermatozoides são um dia, né? Então tem que ser bem certinho, às vezes, a forma para você ter a fecundação, tá?
E uma dica aí, né? Também dependendo do tempo da ovulação, vocês podem ver se é menina ou menino, né? Geralmente os meninos são mais rápidos, né? Então se você ovula e tem uma ejaculação, você vai ter menino, né? Mas se você ejacula e a ovulação é depois, vai ser menina, porque as meninas são mais resistentes, né? Então, aí uma dica, se vocês quiserem fazer um menino, uma menina, né? Já sabem. Então, isso. Então, o que acontece? Já é provado, né, o método sintotérmico, quando se tem a ovulação, tem uma baixa de temperatura nesse dia, né? É muito pequena a baixa de temperatura, mas é perceptível ainda assim. Então, se você mide a sua temperatura por um tempo, né? Uns 3 meses, 4 meses, né? E você já conhece mais ou menos o seu promédio, a sua média, né, de temperatura, e você olha uma baixa de temperatura, você sabe que esse dia você está ovulando e você pode ficar grávida. Agora, se você não quer engravidar, o único que você tem que fazer é não ter sexo durante esses dias, né? Esperar a que o óvulo mora, né? Já não seja fértil, e aí você pode ter relações, né? E o mesmo antes, né? Se você sabe que o espermatozoide vive 5 dias e você sabe mais ou menos quando você vai ovular, você vai evitar ter relações nesses dias, né? Então, tem muitas formas de fazer esse método sintotérmico, né? Tem uma forma que é uma tabelinha, né? Que você faz assim manualmente, mas agora tem muitos aplicativos que você pode fazer isso. Tem um que o nome é Natural Cycles, eu vou deixar o link, e vocês podem fazer isso automático, vocês só tomam a temperatura diariamente e eles avisam quando você está ovulando, quando é perigoso ter relações e quando não. E da mesma forma, quando você conhece seu ciclo, você pode planejar ficar grávida, né? Porque se você conhece o seu ciclo, você conhece quando está mais fértil, você conhece o seu corpo e o esposo também, vocês podem planejar ter um filho dessa forma também, né? Então, esse método é muito efetivo, sabe? Porque, primeiro, você vai conhecer seu corpo e, segundo, você vai saber certinho, né? O dia que você ovula, que nenhum outro método pode fazer, né? A única coisa com esse método é que você precisa de muita disciplina, né? Porque se você quer evitar ter um filho, você vai ter que ter disciplina no momento da ovulação. Lembremos que nesses dias é quando a mulher tem mais desejo sexual. Então, implica muita disciplina, né? É por isso que esse método não é recomendado para as outras pessoas, porque os doutores não confiam na disciplina dos outros, né? Porque na cultura promíscua não tem isso de vamos planejar a nossa família, né? Vamos esperar ter sexo até que eu me case com alguém, né? Não tem esse sentido de pureza, esse sentido de fidelidade, né? É por isso que os contraceptivos nasceram de um propósito muito muito baixo mesmo, sabe? Para evitar enfermidades, evitar ter filhos, né? Então vai em contra de muito do propósito que nós queremos, o ideal que nós queremos. É por isso que quando vocês vão nas palavras dos verdadeiros pais, ele fala desse método, tá? Ele fala sobre esse método e ele fala muito para as mulheres, vocês têm que conhecer seu corpo. Ele fala que as mulheres sentem quando eles podem engravidar e quando elas não. E ele fala, quando você está ovulando, você tem que ir buscar seu marido e ter sexo para você ter filhos. Isso que o verdadeiro pai fala, né? Ele era muito assim, muito direto, né? Então, esse método sintotérmico, ele também pode ser conjunto com o muco cervical, né? Se vocês já sabem, né? As mulheres nós temos muco cervical, né? E às vezes nós temos certas
corrimentos, né? Isso é natural. E dependendo da textura e da cor do muco cervical, vocês podem saber se você é fértil ou não fértil, né? Eu vou deixar todas as especificações nos links embaixo. E vocês podem combinar essas duas coisas, né? Então, o método sintotérmico, realmente, se você combinar o seu ciclo menstrual, tipo, você saber certinho os seus dias, né? Se você é regular, claro, você combinar a temperatura corporal basal e você incorporar o muco cervical, você vai conhecer muito bem seu corpo e você vai poder ter um planejamento melhor e natural sobre quando você quer ter filhos e quando ainda querem esperar, né? Mas isso implica de muita disciplina, como já falei, né? Mas esse método é o mais recomendável, como eu já falei, né? Porque é o mais natural, está mais centrado no propósito, no ideal que nós temos. Mas, ainda assim, eu quero falar que é muito entendível se vocês querem usar os outros métodos anticonceptivos, seja nos hormonais, seja nos de barreira, os físicos, e tem muitos outros, né? Porque às vezes tem condições que tem que usar esse tipo de contracepção, né? Talvez seja uma coisa médica, uma coisa que realmente vocês não possam evitar, sabe? Então, o que eu quero falar é isso, que vocês... O que eu estou falando é só uma dica, sabe? É só informação que quero compartilhar com vocês, como famílias abençoadas, mas está em vocês fazer as suas escolhas, você fazer as suas decisões, né? E nós, como comunidade, entender, né? E começar a falar mais sobre o assunto. Como eu falei no início, esse é um assunto que é muito confuso. É muito confuso e muitas vezes chega a ter muito medo, muita vergonha sobre o assunto, né? Eu acho que nós devemos falar mais sobre, né? E poder sempre centrar tudo no nosso ideal, né? Como famílias abençoadas, tá bom? Então, por último, o que eu queria falar... Seja a escolha que vocês tenham, o mais importante é isso, né? O que eu falei no começo, vocês realmente alinhar a sua vida, as suas decisões, a sua responsabilidade com esse desejo de Deus, né? Porque nós, quando recebemos a bênção, nós recebemos mesmo uma bênção, mas também recebemos essa responsabilidade, né? De seguir compartilhando, de seguir... espalhando essa linhagem, né, que é tão preciosa para Deus, tão valiosa para Deus, né? Mas cada casal, como eu já falei, tem as suas circunstâncias, as suas situações, e vocês vão fazer a melhor escolha para vocês, né? Então, era isso um pouquinho que eu queria falar sobre a planificação familiar, que eu acho que é um assunto muito bom, né, que temos que falar mais e que também chega a ser muito confuso, né? Eu peço para vocês fazerem a sua própria pesquisa, sempre tentem olhar os melhores doutores, né, informações de diferentes países até, né, para ver qual é a melhor escolha para seu corpo, para sua família, né? Mas o método sintotérmico realmente é uma das melhores escolhas. E bom, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo do YouTube. Se você está escutando no Spotify, eu também vou deixar no Spotify, porque realmente eu acho que é uma informação muito boa, né? E é isso que eu queria compartilhar. Espero que essa informação seja realmente de muita ajuda para vocês, casais, e que vocês consigam tomar a melhor decisão para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem ainda assim compartilhar alguma coisa, eu, Stephanie, e eu sei que a Luana e todo o Rainon e todo o staff do Rainon estamos com as portas abertas para conversar sobre isso, né? Sobre a melhor sexualidade, a sexualidade celestial. E é isso. Muito obrigada pela sua atenção até o final e espero que tenham gostado do episódio do meu solo por primeira vez. E bom,
Obrigada por escutar até aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de ficar atentos. Já está muito próximo o nosso evento em Sorocaba. Temos muitas vagas limitadas. Eu não sei quando esse podcast vai ser publicado, mas as vagas estão já terminando. Espero ver vocês lá no evento em pessoa. E é isso, muito bom. Obrigada e nos vemos. Tchau, tchau!